Olá, eu sou Paula Leme e seja bem-vindo a mais um Funny Talk. Hoje com o tema Arquitetura de Luxo e com a presença direto do Vale do Silício, na Califórnia, Roberto Miranda, fundador, proprietário e reitor da Faculdade Roberto Miranda, URM. Olá, Roberto, seja bem-vindo. A arquitetura de luxo é um nicho sofisticado, bem como a perfumaria de nicho. Até eu gosto de usar essa comparação. No mercado de arquitetura e design, na arquitetura de luxo, existem infinitas perspectivas e distintos segmentos. Projetos residenciais, de mansão, penthouses, áreas, campo de golfe, vinícolas, marinas, entre outros. O conceito de luxo apresenta muitas variáveis. Alguns mencionam excesso, outros mencionam minimalismo, comportamentos, real necessidade, até mesmo experiências únicas e personalizadas, até mesmo estilos de época. Como diria Coco Chanel, o luxo é uma necessidade que começa quando a necessidade termina. Roberto, defina para nós sobre a arquitetura de luxo e a decoração de luxo. Precisamos de uma aula sua hoje. Prazer estar aqui, Paula. A arquitetura de luxo, ela tem, como luxo em si, ela tem dimensões. Então, como o meu cliente enxerga o luxo. Então, nós estamos falando de mais de uma possibilidade, né? Então, quer dizer, o luxo tem pelo menos 3 dimensões onde as pessoas entendem o que é luxo para mim, certo, o que é luxo ao meu redor, que é para mim é o individual, é a dimensão individual. certo. Eu tenho uma dimensão, uma percepção que é a percepção social do luxo, que é aquela que onde eu vivo, aquilo é luxo. Então, naquele lugar onde eu estou, o que é luxo? Depende do que tem ao meu redor. Então, essa é a segunda dimensão do luxo. Certo. E a terceira dimensão do luxo é o luxo universal, absoluto. É quando a gente fala, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de um iate de 300 pés, 250 pés. Estamos falando de uma embarcação que qualquer pessoa que vai entrar lá, ela percebe que aquilo é luxo. Quer dizer, dificilmente a pessoa fala, isso aqui não é luxo. Sim. Né? Porque tem gente que vai entrar no Burj Al Arab e vai falar, isso aqui está over, né? E isso aqui não é luxo para mim, isso aqui está muito exagerado, né? O design de interiores, enfim. Então o luxo é muito pessoal nesse sentido. E depois a gente tem que separar também o que é luxo antigo e luxo novo, né? Então, enquanto o grande consumo está indo atrás das marcas de luxo, vide Bernard Arnault, fundador da LVMH, com aquele portfólio grande de luxo, e ele tem ali pessoas que estão indo buscar nas marcas, né? E esse é o grande volume, buscar nas marcas o ingresso no mercado de luxo, né? Sim. Então, quando a gente fala do ponto de vista do luxo antigo e luxo novo, a gente vai dividir novamente o luxo em aspiracionais, né, aquele acessível, que é a tentativa das marcas de luxo abraçar o maior número de clientes possível, e aquele absoluto que ele já está além. Então ele tem a própria pessoa que faz o terno dele, ele já tem o alfaiate, ele já tem o designer que cria peças únicas para ele, e esse está um luxo lá em cima, luxo absoluto, né? Então é importante separar um pouquinho na arquitetura de luxo. Como é que eu transporto isso para a arquitetura? Certo. Bom, clientes que vão achar que o luxo minimalista, então aquele com poucos elementos, né, mas com detalhes que quem conhece entende que é um assunto muito caro, quer dizer, alguns pilares que o luxo tem que carregar, né? A palavra luxo, acima de tudo, ela é uma categoria. Exato. Né? Então o pessoal fala, o que é luxo? Luxo é uma categoria. Quando você vai alugar um carro no aeroporto, você pergunta, você quer um carro? E aí você tem N tipos de carros econômicos, etc. E você tem uma luxury ali, que é um luxury car. E aí que é uma categoria que agrega que tipos de carros? Os maiores? Não, os que têm maior número de qualidade de conforto, né, tecnologia, né, a marca entra também. Quando a gente fala em luxo como categoria, e na arquitetura não é diferente, ele permeia, quer dizer, a percepção de que alguns benefícios já estão atendidos, ela é evidente. Por exemplo, vou num hotel de luxo, o atendimento, o que eu espero que seja? Atencioso. Eu espero que tenha design, Então, eles acabam adquirindo marcas de luxo para o seu portfólio que realmente conversam com esse
consumidor de alta gama, com esse consumidor de alto poder aquisitivo. Certo. Então, assim, dando uma pincelada no assunto, porque é um assunto, claro, muito profundo, Sim. mas a arquitetura de luxo, ela tem que responder pelo menos alguns pilares, né? A arquitetura de luxo, ela não é barata. Sim. Né? Então, o valor elevado é um deles. A arquitetura de luxo, ela tem inovação, né? Ela não é tradicional. Não se faz uma casa de luxo que não tem automação hoje em dia. Então é difícil. A arquitetura de luxo tem que ter automação. A arquitetura de luxo tem que ter tecnologia embarcada, a IoT, né? A arquitetura de luxo tem que ter design. Tem que ser ecologicamente correta. Ela tem que ter sustentabilidade. Então, o consumidor de luxo é um consumidor que ele está antenado com as tendências. Então, claro, sustentabilidade social, a madeira que vem para o móvel, para uma casa de um consumidor de alta gama, não tem essa de ela não ser certificada. Sim, tem né? que ser. Então, assinaturas, design, preço elevado, outra coisa, exclusividade. Personalização. Né? Quando a gente fala em personalização, customização, a palavra exclusividade, ela vem de exclusão. Então, quando a gente fala em eu posso, ele não. Né? A palavra é exclusão. Então, quer dizer, é uma coisa que eu posso ter, porque eu tenho determinado poder aquisitivo. É escasso, né? Então, fala assim, então qualquer esquina eu compro essa cadeira, eu compro esse móvel, eu posso comprar também. Não. Quer dizer, ele tem... Então, por exemplo, uma série limitada de relógios se aplica também aos móveis, se aplica também aos equipamentos. Outro elemento que o luxo precisa ter, e que faz muito sentido para o arquiteto, é a adequação ao ambiente onde ele está. Né? Então eu faço uma casa estilo palaciana, francesa, numa praia no Ceará. Então não vai conversar, né? É um então, susto, quer dizer, é um susto. Precisa, é de luxo? Não, é uma casa, bom, tem muitos elementos de luxo, mas precisa ter uma legitimidade territorial ali, né? Ele precisa conversar com o ambiente onde ele está. É uma coisa que na hotelaria se fala muito quando está falando em construções, né? E quando se fala, obviamente, em projetos de casas muito grandes, quando se fala de projetos de hotéis, projetos de apartamentos, ele tem que conversar, senão fica de novo aquela praia do Ceará lindíssima e aquele prédio de Nova York no meio da praia do Ceará. E aí o pessoal fala, nossa, é luxuoso, é muito bonito e pago muito caro nisso. Né? Mas aí o consumidor de alta gama é aquele que vai mandar fazer uma casa dele toda com alimentos naturais, que vai conversar com o ambiente onde ele está. Então, de novo, o luxo se separa aí um pouco entre o que eu acho que é luxo, o que aquele consumidor que é o fazendeiro de soja acha que é luxo, o que a pessoa local que ganhou dinheiro com o seu comércio e tem muito dinheiro acha que é luxo. Então, ou seja, ele tem várias percepções. O arquiteto, para fechar essa primeira pergunta, o arquiteto que consegue fazer essa leitura do seu cliente e tem a capacidade de, como um camaleão ali, mudar o seu jeito de ser isso e adequar seu estilo à percepção de luxo do cliente, ao prisma do cliente, a visão, e entender que o que ele gosta de luxo é aquilo, esse determinado projeto, então ele tem mais sucesso, e é isso que a gente tenta dizer. É atender o que o cliente entende como luxo e aí responder aquela demanda do cliente. Exato, é sempre o cliente. Nós projetamos, enfim, trabalhamos com conceitos, mas dentro daquilo que é feliz para o cliente. Uma outra coisa, né, Roberto, que nós escutamos várias vezes, o luxo é ser simples. Essa frase é correta para você ou não é correta? O mercado de luxo, ele está longe de ser nicho, primeira coisa. E quando a gente fala em ser simples, tem que tomar muito cuidado, porque passar frio não é ser simples. Ser simples não é passar frio, passar calor, não ter espaço suficiente para alguma atividade, receber os seus convidados em uma casa apertada. Então tem que tomar muito cuidado, porque o ser simples é quando a pessoa que tem uma luxo maduro, principalmente o dinheiro mais antigo, eles têm muita mania de falar assim, porque é simplicidade. Ainda bem que não é só eles que estão comprando, porque senão nenhuma marca de luxo sobreviveria, né? Ele já está no patamar que ele não precisa mostrar mais para ninguém, quer dizer, não é um luxo não ostensivo, não ostentador, e a gente até entende que isso realmente faz sentido. Só que não é o driver que move o mercado de luxo, isso você pode ter certeza. Então, e também não é o luxo, simples, vamos considerar que não é o luxo. Ele pode ser com poucos elementos. Ele pode ser com poucos elementos, ele pode ser... mas esses elementos são especiais.
né? Eles não são qualquer elemento. Então, porque senão, o que diferencia das demais? É como eu uso cru é muito pessoal isso. É como começar a ensinar alguma coisa, ensinar uma exceção à regra. Não pode ensinar exceção à regra. Você tem que ensinar o que é regra, o que o mercado compra, de onde vem o dinheiro, onde que esse arquiteto vai ter sucesso, e aí sim, ele vai ter um cliente que vai falar, não, eu quero menos, eu quero uma coisa mais intimista, mais... ok. Só que esse cliente é muito específico, porque ele vai curtir aquele espaço ali sozinho. O que acontece na maior parte das vezes não é isso. O que acontece na maior parte das vezes é a pessoa que tem muito dinheiro, ela traz com ela muita gente, ela realiza festas, ela recebe pessoas na sua casa de praia, na sua casa de campo, enfim, ela precisa de espaço para o crew do barco, ela precisa para o piloto, copiloto, segurança. Então a arquitetura de luxo, ela está muito longe de ser simples, né? Exato. A arquitetura de luxo ela é pensada na entourage, né? Quer dizer, no grupo de pessoas que estará com esse cliente de luxo, e ele precisa do quarto da babá, do quarto da assistente da babá, ele precisa... Então, óbvio, a casa dele já não é de partida um espaço que possa ter uma porta pequena, que não possa ser alta, que não tem uma doca, né? Nós estamos falando de um espaço que recebe gente, então, quer dizer, uma casa que tem subsolo, enfim, que tem serviços, né? Nós estamos falando de fornecedores levando flores, tem casas que tem diretor de flores, né? As flores chegam e elas precisam ser recebidas em um lugar. Então, quer dizer, o projeto não tem nada de simples. Isso realmente, talvez na frente lá, quando ele já vê a flor, ele chega na casa dele e tem a flor fresca que acabou de chegar do viveiro, ele pode achar, mas o que tem por trás, que foi pensado pelo arquiteto para proporcionar aquele momento simples, na verdade não tem nada de simples. Exato. É muito serviço envolvido. Até mesmo quando vamos projetar um escritório, eu quero uma mesa simples. Mas por favor, coloca uma cadeira Herman Miller. Alguma coisa assim, sabe? Vai ter sempre uma história de alta qualidade. Exato. E quando você fala em Herman Miller, por exemplo, é um exemplo legal, porque o que isso pressupõe? Alta qualidade, ergonomia perfeita, durabilidade, uma cadeira Herman Miller dura muito tempo, então materiais de alta qualidade, né? Então isso realmente o luxo empresta. Você não quer comprar um sofá Armani, ou você não quer comprar enfim, uma peça exclusiva, sim, e aí você vai encontrar aquilo durando muito pouco. Não se espera que um produto de luxo dure muito pouco. Os móveis artefato, né? Quer dizer, você vê que são móveis, não é só bonito e com design. Sim, bonito tem toda uma duradouro. Tem toda uma história atrás, né? Perfeito. Roberto, como fundador e reitor da faculdade, o RM, quais são, assim, as principais características que diferem o mercado de luxo no Brasil e o mercado de luxo internacional? Bom, o mercado de luxo no Brasil, ele é muito pequeno, né? O mercado de luxo no Brasil é 0,6% do mercado mundial. Então, você vê que tem marcas de luxo que às vezes deixam o país e o pessoal fala, por que eu comprava lá, não acho mais, né? Não tem mais essa loja lá no Iguatemi ou no Cidade Jardim, porque realmente para eles, para as marcas, o mercado é muito pequeno. Agora, o mercado é muito pequeno, ainda assim é muito grande, né? Porque a gente vê muitos clientes no Brasil com muito dinheiro. O Brasil tem uma característica que está acontecendo no mundo inteiro, que é a diferença entre o mais rico e o mais pobre. E essa diferença, quando a gente olha em termos da distância que tem, né, do abismo que tem entre o mais rico e o mais pobre, esse fenômeno chamado acumulação de riqueza, ele está aumentando, né, no mundo todo, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, ele está aumentando. Por quê? Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais oportunidades de ganhar dinheiro chegam para mim. Dinheiro faz dinheiro, as oportunidades chegam, e a tecnologia está tendo um papel importante nisso, porque o que existe de mais tecnológico chega primeiro para quem tem condições de o poder aquisitivo bem melhor. Novos negócios. Bem maior. E aí, Paulo, não tem jeito. O mais rico vai ficando mais rico. O importante para quem está querendo ingressar no mercado de luxo, tem que ficar atento porque vai surgir um assunto, já estou cantando a bola aqui do futuro, né? Certo. Um mercado chamado Hyperluxury, que é o mercado que está tão descolado da realidade, do dinheiro, né? O dinheiro para ele é tão diferente que alguém, e espero que nossos alunos inventem projetos, serviços, produtos muito, muito caros para eles poderem comprar. Sim. Porque aqui no Vale do Silício, por exemplo, aqui ao meu redor tem casas de 100 milhões de dólares. Certo. Né? E aí isso é um comum no Vale do Silício. Então é um lugar onde tem casas de 52, 62, 36, 71 milhões de dólares. Né? Tem uma casa aqui de Malibu comprada recentemente, 200 milhões de dólares. Né? 3 mil metros quadrados em pé na areia, em Malibu, né? Nosso litoral aqui.
nós estamos falando de 200 milhões de dólares no mercado. Então, é uma casa de R$1 bilhão. Quando a gente olha para o mercado internacional, a gente multiplica muito isso. Então, a gente incentiva que os alunos realmente façam o curso, mas já na nossa extensão em Milão, eu tenho um dia dedicado a contatos internacionais, para eles colocarem o pé no mercado internacional, porque o luxo, né, o dinheiro, vamos falar, onde essas cifras não assustam, é aqui, né? É aqui nos Estados Unidos, evidentemente. O Vale do Silício é fora da curva, é como São Paulo é para o Brasil, o Vale do Silício é para os Estados Unidos. Eles falam que o Vale do Silício é um outro Estados Unidos, onde os valores são totalmente, a escala de valores é muito maior. Aqui ao meu redor tem empresas que os valores pagos para funcionários são tão elevados, para os executivos, que qualquer coisa eles podem comprar. Sim. Né? Quer dizer, como salários de 30 milhões de dólares por ano. Isso é uma realidade aqui. Né? Quer dizer, a pessoa, quanto que ela fatura por mês? 3 milhões de dólares por mês. Então, o que pode comprar? Não tem limite mais. Então, o que você trouxer, o que o arquiteto trouxer de criatividade, nada que ele consiga inventar vai conseguir ser tão caro para esse sujeito não ter dinheiro para pagar. Então, é muito interessante para o arquiteto e para o designer de interior, interior designer, ele participar desse curso, ter acesso a esse mercado, né, entrar por essa porta que a gente está abrindo, para realmente ter a chance de acessar um mercado onde é o Shangri-La do criativo, da pessoa de bom gosto que vai realmente fazer projetos únicos, que tem todos esses pilares, que tem toda essa leitura, né? E claro, Roberto, o que ele compra, essa pessoa? Ele precisa entender dos materiais, não é só da tecnologia, da automação, né, dos metais, né? Ele precisa ter o contato, ele precisa entender o que é o metal para esse bolso, né? O que ele compra? O que ele valoriza? Qual que eu vou usar? Falando aqui, podia falar de metais, podia falar né, quer dizer, todas, né, banheiros, cozinhas. Não, mas né, pode falar de metais, sim, porque nós estamos na Fani Metais, né? Fala de metais. Tá bom, claro, faz sentido. Então, claro, o que ele espera? Né? Então, o que a pia dele vai ter de mais? Bom, ele vai ter água filtrada, ele vai ter, claro, temperaturas, ele vai ter diferentes tipos de ducha, ele vai ter... Quer dizer, existem alguns elementos que a ergonomia, né, a beleza, o design, a integração com o resto das peças, ele tem que conversar com o design, que é de uma família de design, ele vai ter banhos específicos, então ele vai ter personalizações especiais. Tudo que a gente fala em metais, fala em customização, nossa, nunca vi essa torneira. Você nunca viu porque ela foi feita para mim. Né? Eu entrei no site e eu escolhi o banho que eu queria no meio de 3 mil banhos que a marca oferece. Estou dando alguns exemplos, né, quando a gente fala em personalização. Roberto, e como é que tecnologia e inovação estaria na minha marca? É bom pensar, porque o consumidor de luxo ele quer inovação. Roberto, como é que a escassez está refletida no meu produto? Então, claro, embora o nosso curso seja para arquitetos, empresas, fabricantes, empresas que oferecem fornecedores, a cadeia de suprimentos do arquiteto tem que entender também o que o arquiteto precisa, para poder estar antenado, conectando cliente, né, o especificador arquiteto e a linha de produtos, quer dizer, os fabricantes, né, os fornecedores todos. Para você, Roberto, quais são as perspectivas no mercado de luxo da arquitetura e do interior design aqui no nosso país? E se você pudesse falar quais segmentos, né, como nós até conversamos de início, o mercado de luxo, arquitetura de luxo, nós podemos trabalhar arquitetura náutica, né, aras, vinícolas. Então, assim, qual é a sua perspectiva no Brasil dentro desse mercado, desses segmentos? Poderia citar alguns segmentos? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, obrigada. Então, Paula, quando os alunos entram no nosso MBA e veem que os módulos são casas de praia de luxo, penthouses, mansões, depois projetos de campos de polo e golfe, né? Aras, fazendas, aeródromos, helipontos, né? Chateaus e vinícolas. Fala, mas por que eu vou aprender projetos de chateaus e vinícolas? Porque você tem que estar com o seu portfólio preparado para os desejos do seu cliente, né? O cliente de alta gama, ele vai querer colocar, e na França fala muito, né, quer dizer, o haut de gamme, que é esse cliente de alto poder aquisitivo, de alta renda, pode chamar de alta renda, né? Tem várias variações para o nome do luxo, né? No luxo, de novo, é uma categoria, e pode falar sem medo, né, categoria de luxo, e o luxo já empresta qualidade, materiais, design, inovação,
tecnologia, já emprestou tudo isso, porque é uma palavra única que se espera, ela abraça, ela abriga todos esses elementos. É como se fosse um adjetivo que significasse um monte de coisas, né? Então, isso é importante falar sobre o luxo. E aí, quando o aluno fala assim, Roberto, módulo de decoração de barcos e aeronaves, interior design de iates, quer dizer, por que eu tenho esse módulo no MBA? E por que eu vou visitar a marina, entender construção do barco, entender como é que eu vou decorar, que elementos, que materiais? Porque é muito específico. Sim. Então, não adianta eu ser o arquiteto de luxo e o cliente gosta muito do meu trabalho e fala, bom, eu quero que você faça decoração, ou interior design, ou arquitetura de interiores do meu barco. Nós estamos falando de arquitetura de interiores, né? Estamos falando, quer dizer, qual que é a funcionalidade? O barco vem cru, né? E aí tem alguns módulos que esse arquiteto de interiores especializado em embarcações ou interior designer vai fazer adequação. Então, nosso curso ensina, leva no campo, entra nos barcos, entra nos iates, entende como é que é, vai visitar os materiais, entende os materiais. Claro, são todos diferentes, né? Não é material para apartamento que você vai usar no barco. Você vai usar no barco material que aguenta a brisa do mar, que aguenta a água do mar, que aguenta, enfim, heavy duty, né? E bonito, versátil, fácil de limpar, resistente, enfim, vários materiais que são específicos do náutico. E no aéreo, mesma coisa. Então, a gente tem esse ano, agora em agosto, lá no Labassi, a gente tem um espaço só para os nossos alunos dentro da feira de aeronáutica, né? Sim. Ou seja, a feira de aviões na Labassi, ela vai ter um espaço só para os nossos arquitetos entenderem como decorar uma aeronave usando o material mais sofisticado. E aí, claro, como a aeronave é um espaço pequeno, você consegue aplicar materiais de acabamento, revestimentos, de um nível de qualidade, de um nível de tecnologia, de novo, né, de beleza e de custo elevadíssimo. Né, que seria impossível para fazer se não fosse num espaço tão pequeno. Então, claro, fica muito especial, né? Então, decoração de aeronaves. E aí, claro, piers e marinas. Eu tenho uma casa na praia, eu tenho um terreno muito grande frente ao mar. Eu quero ter um pier. Que tipo de pier que eu posso construir? Arquiteto, por favor, me ajuda aqui. Esse arquiteto que está atendendo este cliente, ele não pode falar, não sei sobre isso. Exato. Né? Não sei que marina que eu vou fazer. Ele vai perguntar qual o tamanho do seu barco, vai lá, vai estudar, e na nossa faculdade ele vai saber projetar esse pier, né? As dimensões, o peso, a profundidade, o calado, tudo que precisa para ele aportar seu barco nesse pier, nessa marina. É um mercado onde, na verdade, ele está disposto a pagar muito mais porque a percepção deles está descolada da realidade da maior parte do mundo. Ele vive num ambiente onde aquele investimento não é caro. E aí, quando a pessoa começa a perceber isso, e as empresas fornecedoras do mercado de luxo sabem muito bem disso, quando eu pego esse cliente e ele valoriza o meu trabalho a ponto de ele pagar um valor exorbitante para quem? Para mim, mas para ele não é. A escala de valores dele é tão descolada da nossa realidade, e aí Sim. Brasil, Estados Unidos, aí claro, tem as diferenças, evidentemente, dos mercados, é um mercado muito comprador aqui nos Estados Unidos, eles compram mesmo, compram. Então, o arquiteto é beneficiado por esse movimento, e aí ele não quer mais fazer outra coisa a não ser atender o cliente de bolso profundo. Sem dúvida, é claro, aqui, né? Até você comentou sobre a sustentabilidade, que também é considerada no projeto na arquitetura de luxo. Eu diria que hoje é uma commodity, né? Sim. Ou seja, não posso ter um produto sem isso. Então, eu quero atender o mercado, eu vou estar numa feira internacional. Quer dizer, já é uma premissa que meu produto, que eu sou um fornecedor para o mercado de arquitetura, seja de acabamento, a metais, enfim, a eletrodomésticos, ele já cumpre, já está dentro de um compliance, né, que atende essas especificações. Quer dizer, ele já tem um ESG, ele tem cuidado com a governança, com as relações. Quer dizer, eu não estou usando um material na minha casa que veio de uma empresa que está envolvida num escândalo. Estamos falando de governança, quer dizer, não é só que ele queimou a floresta ou que ele poluiu o mar, né? Estamos falando de floresta, mar e corrupção. Então, é um assunto realmente que vai longe. Agora, para finalizar, o que você diria para esses arquitetos, para profissionais que não conhecem o mercado de luxo, que não têm base nenhuma, mas que sonham em participar e sonham em trabalhar com arquitetura de luxo? Arquitetos, designers, o que você diria para eles?
tchau, desiste ou não? Vamos juntos. Independente da universidade, independente da faculdade. A primeira coisa que eu diria é se matricule em um dos nossos cursos. Claro, sem dúvida. A palavra mas o certo seria dizer estude, porque atender o mercado de luxo, ele é complexo, né? É o cliente de alta demanda, é o cliente conhecedor de tudo, quer dizer, ele conhece às vezes mais do que o arquiteto, tem que ficar atento, porque ele vai nas feiras, ele está na Art Basel, no Design Week, depois ele está em Milão, depois ele está em Dubai, ele conhece, ele vai nos melhores hotéis, ele visita as melhores mostras. Para o arquiteto que quer trabalhar no mercado de luxo, ele precisa realmente estudar para se familiarizar e estar com os materiais, se familiarizar com o que existe de mais moderno, o que existe de mais caro, e caro mesmo, a palavra é essa, né? Preço elevado. Ele precisa estar antenado também na vida do consumidor de luxo, mas tem que estar preparado, porque na hora que a porta se abrir para esse mercado, na hora que você pegar o primeiro projeto, falar isso aqui é uma casa de 1.500 metros, é um apartamento duplex de 2.000 metros quadrados, e você tem que estar preparado para entender como é que você vai fazer a arquitetura de interiores daquele espaço, ou a arquitetura daquela mansão, ou daquela casa de campo. Exato. Então, são assuntos, ou do chateau, ou da vinícola, né? Ele fala assim, assim, eu quero que você faça uma vinícola na minha área lá em Punta del Este, sei lá. Então, ou no Rio Grande do Sul. Quando esse cliente que está na cidade, ele fala, eu quero que você faça uma vinícola, esse profissional está preparado para fazer a vinícola? Ele está preparado para desenvolver um projeto de um heliponto? E aí, claro, é conhecimento técnico, né? A beleza, tudo mais, ok, já pegou. Mas e o conhecimento técnico necessário para fazer a drenagem de uma área que vai ter um campo de golfe, que vai ter uma melhor manutenção ao longo do tempo? Aí é conhecimento técnico. Ou um hotel de luxo. Sim, de novo, sem dúvida. Conhecimento técnico. Resumindo, a base é conhecimento. Roberto, olha, gostaria muitíssimo de conversar mais, esticar mais o nosso tempo, mas em nome da Fanny, eu agradeço imensamente a sua presença, trouxe todo esse conteúdo de muito conhecimento e que vai servir também para muitos profissionais para se prepararem, para buscarem essa arquitetura de luxo que muitos sonham, Roberto. Muitos sonhos com isso. Enfim, foi um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, agradecimento à Fanny, aí ao pessoal que organizou, quer dizer, a produtora, parabéns, foi um prazer estar aqui. Conte com a gente, eu vou deixar os contatos aí, o da faculdade urm.com.br, e convidá-los para conhecer o Vale do Silício, quando vierem aqui para a Califórnia, visitar-nos na First Street. A gente está entre PayPal e Tesla Energy, estamos entre as duas grandes ali da First, com o nosso campus, onde que tem, claro, o curso aqui tem empreendedorismo, aqui tem, né, o Silicon Valley Bootcamp, tem outros programas aqui, aí já a partir de 14 anos de idade, eu já estou recebendo alunos aqui no Vale do Silício. Então tem muitos projetos pela frente. Então, olha, um grande abraço e fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Assim, finalizamos mais um Fanny Talk. Quero aproveitar e agradecer a Troianos Automação pelo espaço e cenário cedido, e ao Pedro e ao Léo, designers da Latug, pelo mobiliário assinado.